Boa noite, meu povo. Estou até iluminado aqui que o cara que vai dar aula hoje aqui é um monstro, né? Estou até iluminado aqui. Hoje quem vai dar aula para vocês é o Gustavão, mestre dos projetos, né? Campeão de pouco. Campeão de pôquer, olha lá. Nunca jogou, mas já Vice, começou né? com o pé direito ali. E eu conheci o Gustavão numa mentoria do Inovativa, não foi? Ele tem um projeto, uma startup chamada Prod4Me. Vendeu não sei quantos milhões em cursos na Udemy lá também, né? Então tem um curso de gestão de projeto melhor do Brasil. Então, queria te agradecer demais aí, Gustavão, pela disponibilidade. E esse é um tema que a galera vai precisar bastante, né? Acho que sempre tem a discussão, como é que eu contrato um gerente de projeto, onde é que eu acho esse cara, o que esse cara come, o que se alimenta, né? Como é que ele funciona. Gustavão, obrigado aí, o palco é seu, meu velho. Show de bola, Thiago. Valeu, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigadão pelo tempo de vocês de estar aqui, para estarem aqui. E tenho certeza que, para quem está precisando entender um pouco mais sobre gestão de projetos, como assumir o controle dos projetos e não o contrário, né? Ficar apagando incêndio todo dia. Quem está precisando disso, então, essa nossa conversa de hoje aqui deve ajudar bastante. Espero que vocês curtam. Preparei com muito carinho aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Massa. Vocês estão vendo aí uma capa, gestão de projetos 8020? Sim. Sim. Show de bola. E se eu chavear aqui para, por exemplo, vocês estão vendo um doc agora do Word, certo? Certo, perfeito. Massa, show de bola. Então, tudo certo aqui, vamos lá. Galera, então, olha só. Vou ser super mega objetivo na nossa conversa aqui, para tentar trazer pontos super importantes de forma prática para vocês. Quem tiver dúvidas, combinei com Carla que no final a aula vai ser curta, bem objetiva, falando sobre três práticas que são simples, diretas para você colocar em prática nos seus projetos e você trazer não só mais sucesso nos seus projetos, mais controle, um melhor desempenho, mas sim também mais economia, de até comprovadamente mais economias de até 20% nos seus próximos projetos, a partir do próximo projeto mesmo que você vai iniciar. E aí, se você tiver alguma dúvida, como a aula vai ser bem curta, então vai anotando que aí no final eu respondo a tudo, tá? Sobre a aula, ou sobre gestão de projetos, ou mercado, tudo que vocês quiserem, não tenham pressa. Olha só, a nossa aula hoje, eu coloquei o título aqui, Gestão de Projetos 8020. Esse é um treinamento que, a versão mais completa dele eu ministro muito nas empresas. Por quê? Porque existe um mito, né, em torno da gestão de projetos, de que gestão de projetos é algo, vou olhar para cá que a câmera está aqui, gestão de projetos é algo complexo, é algo que envolve muitas informações, tem que fazer um MBA para aprender, eu quero aprender sobre gestão de projetos para melhorar aqui na empresa, sendo que eu não tenho tempo de fazer o MBA, quando eu tenho tempo mais eu faço. Isso é tudo mentira, não é necessário você fazer isso. Você precisa entender a essência de alguns pilares da gestão de projetos. E se você entender essa essência, você vai ter muito mais controle e sucesso nos seus projetos. Você não precisa ser um especialista para ter sucesso nos seus projetos. Por isso que esse treinamento se chama Gestão de Projetos 80-20, que é justamente remetendo a Pareto. Ou seja, 20% das suas ações vão garantir 80% dos resultados, ou 80% dos resultados, seus resultados vão vir de 20% das suas ações. Na gestão de projetos, a mesma coisa. Você não precisa entender o mundo da gestão de projetos, mas sim você entender aqueles 20%, 30% que são a essência da gestão de projetos, e você vai conseguir fazer planejamento seguro, se antecipar a situações, engajar a sua equipe e ter um bom desempenho, assumir o controle e ter um bom desempenho nos seus projetos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui através de 3 práticas essenciais que envolvem algumas técnicas simples e diretas da gestão de projetos. Mas antes, me apresentando muito rapidamente, meu nome é Gustavo Farias e eu trabalho com gestão de projetos em tudo na minha vida já há uma década, um pouco mais de uma década. Tudo que eu faço é gestão de projetos. Então, hoje, meus principais negócios são o Prod4Me, que é um sistema online de gestão de projetos. Eu tive uma mentoria com o Thiago há uns 3 anos atrás, no Inovativa. E é um sistema justamente que reflete o meu pensamento sobre gestão de projetos, que é Pareto. É um sistema que é para ser simples, intuitivo e visual para qualquer leigo em gestão de projetos utilizar. E um outro ramo onde eu trabalho é o ramo da educação, que aí vem uma outra empresa, que é o Você Gerente, é onde eu tenho os cursos online. Hoje tem em torno de 320 mil alunos desses cursos online na área de gestão de projetos, liderança, comunicação, escutativa, negociação, produtividade pessoal, aquelas habilidades essenciais que eu chamo de os 6 pilares
que um gestor precisa dominar a essência deles para ter sucesso na carreira dele como gestor ou no negócio dele. Então, Você Gerente é uma empresa de educação voltada para a gestão. Por isso que é Você Gerente, qualquer um consegue ter sucesso nos seus projetos. Daí vem esse nome. Beleza, então, pensando agora na essência da gestão de projetos, antes de falar sobre os 3 pontos que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão aqui com vocês em relação à gestão de projetos. Primeiro ponto eu queria que alguém, rapidamente aí, sem pensar muito, tá? Dissesse o que é um projeto para você. Se alguém não responder em 1, 2, 3, 4 segundos, então Tudo me que fala aí. tem um começo, meio e fim. Joia. Eu já ia falar, me fala aí, Fábio. Mas já que Carla atravessou aqui, agora eu falo aí, Fábio. Começo, meio e fim, Carla. Show de bola. É para atravessar mesmo. Estou só pegando no teu pé. Para você, Fábio, o que é um projeto? É o desenho de um objetivo. Desenho de um objetivo, início, meio e fim. Só mais uma pessoa. Mariane, o que é um projeto para você? Eu ia falar a mesma coisa que a Carla. É uma coisa com objetivo. Perfeito. Então, olha só. Perfeito não, na verdade, perfeito não. Olha só, o que vocês estão falando tem tudo a ver com um projeto. Passa pela definição de projeto. Precisa ter um objetivo claro para você ter um bom resultado num projeto. Um projeto ele tem início, meio e fim, sendo que a definição de projeto não é nenhuma dessas. Se a gente olhar a definição oficial de um projeto, é um esforço temporário, um empreendimento temporário que cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Cria um produto, por exemplo, construir uma casa, ou um serviço, prestar um serviço, por exemplo, ministrar um treinamento de 3 dias na empresa, por exemplo, tem início, é temporário, né? Tem início, meio e fim, e eu estou prestando um serviço único, ou um resultado exclusivo. Por exemplo, aumentar o faturamento da empresa em 20% dentro de 6 meses. Então, um resultado ali específico, único, exclusivo. Essa é a definição oficial de projeto. Mas aí, para simplificar, eu acho muito complicada essa definição, para quem escuta pela primeira vez, então você pode lembrar disso daqui. Na verdade, você pode nunca mais esquecer disso daqui. Um projeto é um esforço temporário que produz algo que é único. E aí, por que é tão essencial você entender o que é um projeto? Porque eu estou falando aqui com empreendedores experientes, muito bem-sucedidos, senão não estaria aqui na escola, e ninguém acertou o que é um projeto, sendo que todos vocês trabalham com projetos todos os dias. Todo mundo aqui, eu não preciso perguntar qual é a sua área, todo mundo aqui trabalha com projetos, porque todo mundo, toda empresa de qualquer área de atuação trabalha com coisas temporárias que geram um resultado único. Seja a implantação de uma melhoria na empresa, seja um teste, a criação de um novo processo, seja a construção de uma casa, seja o desenvolvimento de um sistema, ou a realização de uma melhoria num software, ou a criação de um blog, ou a criação de uma campanha de marketing, o planejamento de um lançamento, a definição de uma persona, ou a organização de um evento, tudo envolve gestão de projetos. Tudo isso que eu estou falando aqui é temporário e gera um resultado único. Mesmo empresas, mesmo a indústria que trabalha com muitas rotinas e processos repetitivos, ela tem inúmeros projetos com os quais elas trabalham todos os dias. Contratar um colaborador é um projeto, por exemplo. Então, a gente trabalha com projetos todos os dias. Conclusão, eu e você somos gerente de projetos. Então, você foi, você é e você sempre vai ser um gerente de projetos. A questão é, qual que é a sua capacidade de conduzir um projeto ao sucesso. Então, trago isso como uma reflexão, porque até hoje ninguém nunca já dá para dizer já aí, não sei se passou de 1000, mas no mínimo centenas de aulas e treinamentos e palestras, e ninguém nunca, uma pessoa nunca acertou o que é um projeto. Porque normalmente só acerta quem já estudou alguma coisa sobre gestão de projetos. E a maioria das pessoas não teve esse contato educacional com a gestão de projetos. Apesar de trabalhar com projetos e até ter negócios bem-sucedidos, mas está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, está sofrendo prejuízo, está gastando mais tempo, tendo mais estresse do que poderia. Beleza. E aí, por que a gente gerencia projetos? A gente gerencia projetos para não ficar apagando incêndio todo dia. É isso que acontece. Eu vou mostrar aqui, os 3 pontos que eu trouxe hoje para vocês, vão mostrar o que é que faz a gente ficar apagando incêndio todo dia, quando a gente não aplica as técnicas essenciais da gestão de projetos. Então, se a gente fosse pensar aqui sobre qual que é o objetivo da gente entender mais sobre gestão de projetos, é você sair do ponto A, que é o início do seu projeto, onde você não tem o serviço prestado, não tem nada implementado, para um ponto B, que é o final do seu projeto, onde você tem o serviço prestado, tem a casa construída, tem o blog, o site desenvolvido. Você sai do ponto A ao ponto B pelo caminho mais curto possível. O que é esse caminho mais curto possível? É gastando o mínimo de tempo, o mínimo de dinheiro, o mínimo de esforço, tendo o mínimo de desgaste, tendo o mínimo de comunicações. Uma das piores coisas do mundo é você ter comunicações desnecessárias.
Então, é você sair do ponto A para o ponto B sem fazer essas curvas aqui, sem gastar nem mais nem menos do que o necessário em tempo, dinheiro, comunicações, estresse, etc. E você sair, e você chegar no ponto B, ou seja, no fim do seu projeto, o mais próximo possível de uma linha reta, que é a menor distância entre dois pontos. É você gastar o mínimo de tudo do início ao fim do seu projeto. É para isso que serve a gestão de projetos. E aí, o que a gente precisa entender é que o contexto de um projeto envolve, por exemplo, algumas etapas. Então, um ciclo de vida de um projeto, tem um momento de você conceber ele, tem um momento de você planejar, tem um momento de você executar, e aí, em paralelo, você monitora e controla essa execução, e tem um momento de você encerrar esse projeto, e tem técnica para cada uma dessas etapas. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que pô, a gente não funciona a gente sair fazendo de todo jeito, né? A estratégia SFTD, sair fazendo de todo jeito. Isso é bem típico de nós brasileiros, tá? Isso é bem típico do brasileiro, porque eu não estou generalizando, mas a grande maioria não é bom em planejamento. Pense aí, você mesmo, as pessoas ao seu redor, que são boas, que realmente entendem sobre como fazer um planejamento seguro, sabem ali construir um cronograma seguro. Então, poucas pessoas param para planejar. O brasileiro é muito executor, né? Gosta de partir para cima. Mas um projeto, para você ter sucesso no projeto, você precisa entender que existem etapas a serem cumpridas e existem áreas a serem gerenciadas. Então, às vezes, a gente começa um projeto, já domina a área de atuação da gente, e aí vai para cima dele, sabe que tem tempo e custo e escopo envolvido ali, né? Escopo é o que tem que ser feito no projeto, tempo e custo você já conhece. Sendo que, poxa, existem pessoas envolvidas nesse projeto, pessoas que deveriam ser envolvidas e você não envolveu, são as partes interessadas ou stakeholders desse projeto. Existem riscos que deveriam ter sido antecipados e como você não antecipou, você ficou apagando incêndio com imprevistos que, na verdade, deveriam ter sido previstos no início do projeto. Existe uma gestão de pessoas a ser realizada que é essencial para o sucesso do projeto. Existe uma comunicação, qualidade. Existem outras áreas de um projeto que se você simplesmente não considera ela, o seu projeto ele praticamente já fracassou. Se você não considera as 10 áreas envolvidas em um projeto e considerar que elas estão relacionadas. Essas 10 áreas não é grego, não é complexo, é somente você entender a essência delas e perceber que quando você aperta o prazo em um projeto, por exemplo, não é só questão de gastar mais, porque, pô, vou gastar mais porque eu vou pagar hora extra. Não, é questão de gastar mais, é questão de pensar na qualidade do trabalho das pessoas, na disposição das pessoas fazer esse trabalho a mais. Então, impacta nos recursos humanos do projeto, é pensar na qualidade da entrega que vai ser feita. Se eu trabalhar mais em hora extra, o pessoal já vem de outro projeto, de outros 2 projetos na correria, pô, vai impactar na qualidade? Vai impactar na satisfação da própria equipe, que nunca sai do sufoco. Então, você pensar sobre qual que é a melhor decisão para eu tomar ao longo do projeto, sabendo que existem áreas a serem consideradas. Quando eu aperto o prazo, eu posso adicionar riscos que não existiam num projeto. Então, existem áreas a serem gerenciadas em um projeto e que elas estão intimamente relacionadas, a ponto de, se você mexer em uma dessas áreas, normalmente, no mínimo, outras 3 vão ser impactadas. E aí, se você não sabe nem que existem essas 10 áreas a serem gerenciadas, aí é mais um ingrediente para você fracassar no seu projeto. Então, tudo isso que eu estou falando aqui no início é só uma revisão rápida sobre gestão de projetos. Porque se eu começar a falar aqui sobre técnicas de gestão de projetos e você não sabe o que é um projeto, não sabe qual que é o objetivo da gestão de projetos, que é chegar pelo caminho mais curto possível, né? É só pensar numa linha reta, do ponto A ao ponto B do seu projeto, do início ao fim do seu projeto. Se você não sabe qual que é o objetivo da gestão de projetos, não sabe que existe um ciclo de vida em todo o projeto, e não sabe que existem áreas a serem gerenciadas, essas que estão aí na tela em um projeto. Então, como que você vai ter sucesso no projeto, mesmo que você conheça algumas técnicas? Então, queria fazer essa revisão rápida aqui com vocês, antes da gente entrar, de fato, nos 3 pontos essenciais para o sucesso de qualquer projeto que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Tem Paulo Vitor querendo entrar na sala, eu aceitei aqui, tá? Não sei se Carla está online. Apareceu para mim a solicitação, eu aceitei. Legal, pessoal. Então, olha só. Agora que a gente passou por essa revisão inicial em relação a projetos, gestão de projetos, etapas pelas quais o projeto passa, claro, de forma muito breve, tá? Porque o nosso foco aqui não é ficar naquele ABC assim, ali, mas só para lhe instigar a ler um pouco mais ou aprender um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu falei que quem tivesse na aula de hoje iria receber acesso a um curso gratuito, então você vai ter mais contato com isso lá no curso, com esse beabá da gestão de projetos, se você quiser, tá? Mas aí, independente do beabá inicial, dessa revisão inicial,
esses 3 pontos que eu vou falar a partir de agora, você pode fazer independente de ter ou não o conhecimento anterior, que é essencial, recomendo demais, mas independente deles, vamos agora para três práticas que, se você não faz no seu projeto, certamente, sem conhecer seu projeto, ou você ou a sua empresa, certamente você está gastando mais de alguma forma. Seja tempo, seja dinheiro, seja estresse, seja hora de trabalho, seja insatisfação da equipe, seja insatisfação do cliente, seja menor qualidade no projeto do que poderia. De alguma forma, ou de várias formas, provavelmente, você está tendo prejuízo nos seus projetos. Então, vamos lá. O primeiro ponto dos 3 diz respeito a você garantir o sucesso do seu projeto desde o início. Para todo projeto, se você começa ele errado, esse projeto muito provavelmente vai fracassar. É muito difícil você corrigir o rumo de um projeto que começou errado. E quando é que um projeto começa errado? É quando você não define bem o DNA desse projeto. O DNA de um projeto, ele é definido quando você, eu vou falar propositadamente aqui, quando você preenche o documento, que é um termo, chama-se termo de abertura do projeto. Ou documento de visão, se você for para uma abordagem ágil, praticamente as mesmas informações, só que muda só o nome. Vou chamar aqui de termo de abertura do projeto, tá? Esse documento não é mais uma burocracia, não é mais um doc para você preencher só por preencher, em hipótese alguma. Na verdade, é um documento que vai te obrigar a pensar melhor sobre o projeto que você está concebendo. E aí, nesse documento, você vai preencher algumas informações essenciais, como as mais básicas, título do projeto, e uma descrição curta desse projeto, sobre o que é que esse projeto vai envolver. Eu vou pegar aqui como exemplo o desenvolvimento de um sistema para uma escola. Imagine que tem uma escola Esperança, e eu vou desenvolver um sistema para gerenciar os professores, diretoria, gerenciar a matrícula, gerenciar a nota dos alunos, presença, diário de classe e etc. Então, imagine que eu vou desenvolver esse sistema escolar para a Escola Esperança. Então, primeira coisa, eu tenho aqui um título e uma descrição curta desse projeto, que são informações que dispensam explicações. Eu vou passar aqui rapidamente por alguns pontos e vou focar em 2, porque não dá para dar uma aula sobre cada ponto que é crítico aqui. Existem vários pontos críticos nesse documento. Mas eu vou passar rapidamente, mostrando o objetivo de cada ponto, e vou focar em 2 para a nossa aula de hoje, tá? Primeiro ponto crítico é o objetivo, que muita gente ignora, né? Começa um projeto sem definir um objetivo. Sendo que o objetivo do DNA do projeto, que é o termo de abertura, o objetivo é o DNA do DNA. É aquilo que marca sobre aonde é que a gente quer chegar com esse projeto. E esse objetivo, ele não só deve ser bom, deve ser específico, deve ser bem criado, bem elaborado, como também deve ser compartilhado com toda a equipe, com o cliente, com todo mundo envolvido no projeto. Para quê? Para todo mundo ter em mente sobre onde a gente vai chegar com esse projeto, e não a gente ter um bocado de tarefeiro na equipe da gente fazendo o que você manda, mas sem ter a visão de longo prazo, sem ter a visão mais abrangente sobre por que eu estou fazendo essa tarefa, no que é que ela impacta para o resultado desse projeto. É por isso que você compartilha o objetivo do projeto. E esse objetivo deve ser um objetivo SMART, específico, mensurável, atingível, realista e com tempo delimitado. E, se possível, até o custo delimitado também, se você tiver essa informação. Então, o objetivo é essencial que você pense e defina para o seu projeto, antes de mais nada. Depois, uma justificativa, que é, por que eu vou fazer esse projeto? O que é que justifica esse projeto? E por que é importante você preencher a justificativa? Para você pode parecer óbvio, né? Pô, vou fazer esse projeto porque o cliente está pagando, ou porque eu acho uma boa ideia. Mas muitas vezes você acha uma boa ideia, sendo que você nem parou para refletir nesse projeto. Você acha uma boa ideia porque estão pagando bem, você acha uma boa ideia porque na sua cabeça é óbvio que faz sentido implementar determinado sistema para a sua empresa. Mas quando você para e pensa, por que eu vou fazer esse projeto? E aí você vai analisar os fatores, pontos positivos, pontos negativos, o quanto vai custar, o quanto realmente de resultado vai trazer, dar números para isso. Quando você para pensar se realmente eu devo prosseguir com esse projeto ou não, se ele faz sentido para onde a minha empresa quer, para o rumo que a minha empresa quer seguir, faz sentido eu aceitar esse novo projeto com o cliente, você vai analisar nesse ponto se o seu projeto faz sentido se faz sentido você prosseguir com esse projeto. Por isso que você preenche a justificativa e dá a oportunidade, esse termo de abertura vai ser compartilhado com a equipe, com as pessoas envolvidas no projeto, até mesmo com o cliente. Então, nesse momento aqui, você vai dar a oportunidade de outras pessoas da sua empresa, seu sócio, gestores, líderes e todas as pessoas envolvidas no projeto, a lhe dar um feedback. Poxa, talvez isso daqui não faça tanto sentido por isso. E aí, cada projeto vai ter a sua própria análise. Então, no termo de abertura, você vai pensar, vai definir o objetivo do projeto, vai pensar por que você vai fazer esse projeto.
Depois, uma descrição curta, que é para contextualizar outras pessoas também, quando forem ler esse documento. Depois, você vai ter restrições desse projeto, coisas que limitam o escopo desse projeto ou até onde vai esse projeto. Então, por exemplo, vou desenvolver um sistema para uma escola, então o sistema deve ser 100% online, deve ser feito dentro de 60 dias. Peraí. O projeto terá de ser realizado em, no máximo, 60 dias após a data de início ser formalizada. O projeto não pode custar mais do que 30 mil. Então, existem algumas restrições que vão limitar algumas áreas desse projeto. Pode ser a tecnologia a ser utilizada, pode ser o local a ser construído. E essas restrições mais relevantes devem constar aqui no termo de abertura. A equipe do projeto, acabei pulando para o item 8, né, mas a página 3 está aqui na esquerda. Você vai mapear quem vai ser a equipe do projeto, cada pessoa que vai participar. Vai mapear as pessoas envolvidas nesse projeto, e aí pessoas e entidades. Então, se eu vou desenvolver um sistema para uma escola, Antônio Carlos é o diretor da escola, certamente é uma parte interessada chave desse projeto. Professores da escola são pessoas que não decidem inicialmente sobre preço, sobre prazo, sobre muitas coisas nesse projeto que o diretor vai definir, porém, eles vão utilizar o sistema, então devem ser envolvidos nesse desenvolvimento. Alunos da escola também vão utilizar o sistema, são partes interessadas no sucesso desse projeto, no resultado desse projeto. O governo do estado, que está patrocinando, porque essa é uma escola pública. A prefeitura também, que está apoiando, porque quer também acompanhar esse projeto, porque ela quer depois, no final, quer exibir esse projeto, mostrar que foi um trabalho que ela fez. GP Sistemas, que é a empresa que está responsável pelo desenvolvimento desse sistema, e a equipe do projeto. Veja que aqui eu mapeei todas as pessoas interessadas nesse projeto, pessoas e entidades interessadas nesse projeto. Por que é chave fazer esse mapeamento? Já vou comentar sobre isso, porque esse é o primeiro ponto que a gente vai aprofundar um pouco mais. Beleza, eu tenho aqui as partes interessadas do projeto e alguns outros campos. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes em todos, porque não dá tempo para a nossa aula de hoje. Mas eu quero aprofundar com vocês em 2 pontos desse documento, que são as partes interessadas e os riscos preliminares. São 2 pontos que normalmente são ignorados pelas pessoas que estão à frente dos projetos e que é super simples e prático. Eu vou deixar aqui ferramentas prontas para vocês utilizarem já no seu próximo projeto. É super simples e prático de você evitar grandes prejuízos pelo fato de você ignorar ou não fazer uma gestão adequada das partes interessadas e dos riscos do seu projeto. Começando pelas partes interessadas, olha só, por que eu devo mapear as partes interessadas chaves do meu projeto? Porque ao longo de um projeto, quando a gente parte para cima de um projeto e vai super motivado com a equipe, pensa nas tarefas a serem realizadas, pensa no prazo, faz aquele planejamento, mas não mapeia as partes interessadas, você fica muito suscetível a esquecer de alguém que você não mapeou no início do projeto e que lá na frente vai causar prejuízo para você, vai causar o travamento do projeto, vai influenciar o diretor da escola e vai fazer com que você tenha retrabalho, porque o diretor vai mudar de ideia sobre algo que ele pediu inicialmente. Dando um exemplo prático, para ficar concreto na cabeça de todo mundo. Imagine que no desenvolvimento dessa escola, eu conversei muito com o diretor. Eu estou dando foco para caramba no diretor, porque é ele que está me contratando, é ele que está pagando, foi ele que convidou a minha empresa para desenvolver esse sistema. Então, estou conversando com ele. E ele pediu uma quadra poliesportiva. E aí, o meu engenheiro, minha equipe de arquitetura e engenharia projetou a escola e tem lá, dentre todo o restante, tem uma quadra poliesportiva, futsal, vôlei, basquete, etc. Beleza, só que imagina que no meio da obra lá, a gente começou a fazer a quadra já, aí a professora de balé chegou e falou com o diretor, pô, diretor, vi que está sendo construída uma quadra ali e tudo mais. Aí o diretor, pois é, a gente está fazendo uma quadra para todo mundo poder usar. E ela vai falar, mas olha só, Antônio Carlos, aquele piso ali para balé não funciona, não. Aquele piso ali, aquela quadra ali não vai atender para a gente, não. E a gente precisa de um espaço grande. Até hoje a gente dá aula numa sala de 15 metros quadrados, não funciona, é impossível. Pô, Antônio, não pode ficar desse jeito, não pode ser dessa forma. Por que vocês não conversaram comigo? Ou seja, inicialmente, você pensou no diretor, não mapeou outras partes interessadas chaves para o projeto, dentre elas a professora de balé, e aí no meio do projeto, essa professora, ela é uma parte interessada que não tem muito poder sobre o projeto. Ela não pode mandar mudar a quadra, mas ela tem o quê? Influência, porque é uma professora há 10 anos na escola, ela é muito parceira, ela tem um bom relacionamento com o Antônio Carlos, que é um diretor. Então, o que é que acontece? Quando você mapeia as partes interessadas em um projeto, você deve ter claramente essa visão aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês
Só um instantinho. Espera aí que agora... Desculpa a freada aí, pessoal, que eu fechei a planilha sem querer. Agora eu estou abrindo. Pronto, acho que agora vai. Pronto, agora foi. Vocês estão vendo aí uma planilha, certo? Beleza? Alguém dá um sinal, dá um legal aí? Agora eu estou vendo todo mundo. Estamos Sim? vendo. Massa, show de bola. Certo. Olha só, sempre que você mapeia as partes interessadas de um projeto, você deve ter claramente essa visão aqui. Um gráfico, a visão de poder e de influência dessas partes interessadas. Então, um gráfico como esse aqui da esquerda. Nível de poder que as partes interessadas têm e nível de influência. Porque aí, ao longo Lembra que eu estou aqui definindo o DNA do meu projeto. Eu estou no início de tudo. Eu estou lá no termo de abertura. Eu vou mapear quem são as partes interessadas chaves desse projeto. E aí eu vou mapear o diretor da escola, vou mapear o coordenador, que não tem o poder do diretor, mas tem influência sobre o diretor. Vou mapear a professora de balé, o professor de jiu-jitsu, o coordenador de esportes, o professor de matemática, para ver questões lá de quadro, tamanho de quadro, etc. Eu vou pensar quais são as partes interessadas-chave desse projeto e eu vou mapear. Aí quantas vão ser? Você é quem define. Se vão ser 30, se vão ser 5, se vão ser 10. Você que define o melhor custo-benefício, né? Porque se você mapear 100, são 100 partes interessadas para gerenciar. Se você mapear 5, são só 5. Então, você tem que mapear o suficiente para não deixar partes interessadas relevantes, chaves de fora. Beleza. Então, uma vez que você mapeou as partes interessadas, você vai mapear novamente elas agora. Você mapeou a listinha delas, agora você vai jogar elas nesse gráfico, de modo que você veja quem é que tem um nível maior de poder, quem é que tem um nível maior ou menor de influência e quem é que tem os dois. Então, por exemplo, o diretor, ele tem muito poder e muita influência sobre esse projeto. Tanto ele tem poder de parar, de continuar, de pedir para mudar, ele tem a palavra final, quanto também ele tem influência no projeto como um todo, na opinião dos outros, ele é a pessoa que está à frente. O coordenador, ele não tem o mesmo poder do diretor, talvez não tenha poder nenhum, mas ele tem muita influência. Então, o Nicolas aqui, por exemplo, que está aqui, ele tem um nível de influência alto, mas ele tem um nível de poder baixo. Ele poderia ser, por exemplo, aqui o coordenador da escola. Então, quando eu faço esse gráfico de poder e influência e eu coloco aqui as partes interessadas chaves, eu consigo gerenciar melhor elas, de modo que eu saiba o que fazer, que eu defina o que fazer em relação a cada uma delas. Para quê? Para a pessoa que está aqui, por exemplo, tem um nível de poder alto, mas tem um nível de influência baixo. Por exemplo, a prefeitura está dando uma parte da verba, então tem um nível de poder ali sobre o projeto, pode cortar a verba, pode impactar fortemente, mas talvez ela não se envolva ao longo do projeto, ela tem um nível de influência baixo sobre o que vai ser feito no projeto. Então, o que é que eu faço? Eu vou manter satisfeito quem tem um nível de poder alto, um nível de influência baixo. O que é manter satisfeito? Eu vou tentar engajar, aumentar o nível de interesse da prefeitura no projeto, mandar relatórios para ela, mostrar que o projeto vai beneficiar a prefeitura, mostrar que esse sistema pode ser reaproveitado para outras escolas, tentar trazer ela mais para perto do projeto. Por quê? Porque se ela tem muito poder e não está muito envolvida com esse projeto, ela pode trazer um problema grande para mim a qualquer momento. Ela pode, de repente, cortar a verba porque ela acha que esse projeto não é mais importante. Então, se eu antecipadamente eu consigo engajar ela, eu consigo deixar ela atualizada sobre o projeto, os benefícios do projeto para ela, aí ela pode passar a se envolver mais com o projeto e passar a participar mais e ser mais influente. Influente como? Positivamente. Quando eu quero mover alguém da esquerda, aqui tem dizendo, quem eu vou manter satisfeito, eu vou tentar mover para o lado do gráfico, ou seja, para o lado direito do gráfico. Ou seja, quem tem aqui um alto nível de poder, mas pouca influência, eu vou tentar fazer com que tenha mais influência. Mas influência como? Positiva. Para torcer pelo projeto, para comentar com os outros que o projeto é bom, que o projeto vai ser um sucesso. E eu faço isso como? Compartilhando informações do projeto com essa pessoa, no relatório quinzenal ou mensal, tem que ver o que é mais adequado, tendo um encontro periódico, nesse caso, com a prefeitura, por exemplo, mostrando que esse projeto está indo bem, que esse projeto vai trazer outros benefícios para a prefeitura. E aí eu faço com que a prefeitura passe a se interessar mais, acompanhar mais e falar bem do projeto. Quando eu faço isso, eu vou trazendo todo mundo a favor do projeto. Porque
quando você tem um projeto muito mais simples, aí você tem menos preocupação em relação a poder influência. Quanto mais o seu projeto envolve mais algumas pessoas e pessoas externas e entidades, mais você tem que se preocupar com isso. E aí, eu já trabalhei em projetos que nem eram grandes, mas envolvia, por exemplo, o setor de arquitetura de uma faculdade. E aí eu mapeei os arquitetos que aprovariam os nossos projetos. Eu mapeei 2 arquitetos. E aí a gente desenvolveu projetos para o IFPB, Instituto Federal da Paraíba. A minha equipe desenvolveu projetos de arquitetura para eles. Depois que a gente fez uma série de projetos, porque eram reformas arquitetônicas para todos os blocos do IFPB, surgiu um terceiro arquiteto que estava de férias. E esse terceiro arquiteto, ele fez o projeto parar por 3 meses, para você ter uma ideia. Então, não era um projeto super complexo e que envolvia gente pra caramba. Mas eu deixei de mapear uma parte interessada que eu perguntei para a coordenação, quem são os arquitetos que vão validar nossos projetos? E ela mapeou esses 2, mas tinha um terceiro, que eu nem sei se eu conseguiria ter mapeado, mas ninguém falou dele. Pois ele travou o projeto por 3 meses. Isso, não vou entrar nos detalhes da reviravolta que isso foi. Então, as partes interessadas não podem ser subestimadas em projetos de nenhum tamanho. E quanto mais o seu projeto for envolver mais pessoas, tiver uma complexidade maior, tiver um escopo que não esteja tão claro, né? O trabalho a ser feito não está tão claro. Quanto mais o seu projeto estiver nesse cenário, mais você tem que dar atenção para as partes interessadas, que é simples, você vai ter um esforço aqui inicial, talvez você gaste aí 1 hora para mapear as partes interessadas chaves, localizar elas nesse gráfico aqui, e ao longo do projeto você vai mapeando aqui. Pô, tem partes interessadas que estão demonstrando preocupações? Que ação eu vou tomar em relação a essa preocupação? Qual é o nível de satisfação que eu tenho de cada parte interessada? Subjetivo mesmo aqui, ou você pode criar critérios, de modo que você tenha isso em mente. Isso não é algo para você gastar tempo para caramba ao longo do seu projeto, não. É para você revisitar semanalmente, quinzenalmente, depende do tamanho do seu projeto, da quantidade de pessoas envolvidas. O fato é, se você não faz isso, aí você tem 2, 3, 4 partes interessadas no projeto e no início você até pensou nelas, porque elas foram para a reunião. Depois você esquece, porque elas aparecem poucas. E daqui a pouco vem uma e causa problema para você, para o seu projeto. Então, gerenciar as partes interessadas é o primeiro ponto-chave que se você não fizer, você está dando uma grande brecha, está abrindo uma grande porta para o fracasso do seu projeto, através de surpresas que você vai ter, porque você não estava atento a uma parte interessada do projeto, e ela vai vir com retrabalho. Vai gerar renegociações, burocracia, revisão de escopo, porque ela está influenciando a pessoa para quem você realmente estava dando atenção, e você não percebeu isso. Galera, ficou claro esse ponto aí? Eu sei que a gente combinou as perguntas para o final, mas ficou claro esse ponto? Eu estou falando, eu falo um pouco rápido, mas geralmente as pessoas entendem. Vocês estão entendendo aí? Está claro? Deu para entender sobre esse primeiro ponto? Dentro, sim. Sim, é bem similar a uma matriz de risco, né? Sim, pelo fato de ter eixo X e eixo Y, mas, Isso. mas eu vou falar justamente agora sobre riscos, aí a gente entra numa outra visão. Agora sim, na matriz de risco, você tem riscos menos críticos e você vai indo para o lado direito dela e para o lado... realmente tem essa similaridade em relação a quanto mais para a direita e para cima, mais crítico o risco. Tem razão, nesse ponto tem essa semelhança. Eu fiquei traumatizado depois de uma mentoria com o Nilson, né? Nunca mais vou esquecer matriz de risco. Show de bola. Então, olha só. Primeiro ponto, partes interessadas. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha. Já eu mando o link, tá? De todos os materiais. Vou mandar um link desse exemplo aqui, de termo de abertura do projeto. Você pode apagar isso daqui, guardar isso como exemplo e refazer para os seus próximos projetos. Galera, um termo desse são 2 horas que você gasta no início do projeto. Claro, pode ser que seja meia hora, pode ser que sejam 8 horas, depende do tamanho do seu projeto. Mas você não pode começar um projeto, é proibido você começar um projeto sem você fazer um termo de abertura. Não é por causa do documento, repetindo, mas sim por conta de que ele vai te obrigar a pensar no objetivo desse projeto, se esse projeto faz sentido, quais são as partes chaves envolvidas nesse projeto, quais são os riscos preliminares, os riscos de mais alto nível, que eu estou no início do projeto ainda, desse projeto, e é justamente sobre riscos que a gente vai falar agora. Deixa eu voltar aqui, peraí, cadê? Bom, acho que eu voltei agora para o slide. Massa. Então, a gente falou sobre o primeiro ponto-chave para você ter sucesso no seu projeto e também a gente está falando sobre redução de custos de até 20%, a gente vai chegar lá sobre por que esse 20%. E a primeira coisa, gerenciar partes interessadas, mapear e gerenciar ao longo do projeto, vendo ali como é que está a expectativa dessas partes interessadas, a satisfação delas
E naquela planilha você vai ter também que atitude você deve tomar de acordo com o quadrante onde cada parte interessada está. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. O quadrante branco é o mais crítico, né? É quem você deve gerenciar de perto. As pessoas que têm muito poder e muita influência. Beleza. Passando agora das partes interessadas, vamos para a segunda prática que é proibido, assim, é inadmissível você fazer se você quer ter sucesso nos seus projetos, que é você fazer uma gestão ao menos básica de riscos. E normalmente a gestão básica de riscos é o suficiente, é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Não tem mistérios. Se você for fazer uma gestão avançada, vai necessitar de mais tempo, de mais detalhes, mas não é desnecessária para 99% dos projetos. Para a grande maioria dos projetos, o que você precisa é isso que eu vou te mostrar aqui agora, nesses próximos 10 minutinhos aqui. Olha só, primeiramente, o que é um risco? Um risco é um cenário que surge numa incerteza. O risco nasce da incerteza. Por exemplo, vai chover ou não vai chover hoje? Então, é uma incerteza. Essa incerteza traz para mim um risco. Qual que é o risco? De chover. Pode chover, pode ser que chova, pode ser que não chova. Então, existe o risco de chover. Ou então, vai ter uma obra. Então, existe o risco de ter acidente. É inerente a uma obra, né? Existe naturalmente um risco de ter acidente. Existe um risco do projeto atrasar. Por quê? Porque a minha equipe é imatura. Eu montei uma equipe recentemente, eu tenho vários membros que têm pouca maturidade, então existe o risco do projeto atrasar. O risco, ele nasce na incerteza. Quando eu tenho uma incerteza sobre algo, então ali surge um risco. Se a gente fosse mapear os riscos para um projeto, eu vou até colocar um ponto que eu não tinha colocado nos slides, mas eu vou colocar aqui para vocês. Analítica dos riscos. Como dica, na hora que você for pensar nos riscos do seu projeto, tem gente que pode ter um pouquinho de dificuldade em fazer isso a primeira vez, mas aí é só você colocar do seu lado. Se eu tivesse lembrado disso antes, eu teria até colocado já no slide. Mas eu posso colocar no slide para gerar um PDF novo, que eu vou disponibilizar o PDF para vocês. Então, olha só, quando você vai pensar nos riscos de um projeto, quando você olha para essa imagenzinha aqui, se chama EAR, ou seja, Estrutura Analítica dos Riscos, é impossível você não pensar em dezenas de riscos para qualquer projeto que você vai fazer. Impossível. Por exemplo, vou pegar um quadradinho aleatório aqui, recursos. Então, dentro da organização, recursos humanos, por exemplo. Então, tem o risco de Daniel não render conforme esperado. Por quê? Porque eu contratei Daniel faz só 2 meses. Então, o primeiro é o segundo projeto dele. Vou pegar aqui um outro, risco de estimativas. Então, como parte aqui da gestão do projeto, eu posso ter risco referente a estimativas. Que tipo de risco? Pô, estimativas incertas, muito inseguras. A gente está muito inseguro nas estimativas. Por quê? Porque é um novo tipo de projeto que a gente vai desenvolver. A minha empresa não fazia esse tipo de projeto e agora vai fazer. Ou então, a gente vai trabalhar com um novo tipo de tecnologia, ou vai testar uma nova estratégia que a gente nunca fez antes. Então, o tempo que a gente estimar para atividades que envolvam essa nova tecnologia, por exemplo, a gente fica inseguro sobre ele, porque é a primeira vez. Tá? Se eu for pensar aqui nos requisitos, pô, o cliente ele não sabe bem o que quer, tá? Ele está muito inseguro, hora diz uma coisa, hora diz outra, pô, tem um risco aqui da gente ter dor de cabeça com retrabalhos ao longo do projeto. Então, risco referente a requisitos. Ou seja, tecnologia, leis, mercado, orçamento, cliente, no que é qualidade, no que a gente pensar aqui, a gente pode mapear um risco importante para o projeto. Porém, não dá para mapear tudo. A mesma coisa que eu falei anteriormente sobre partes interessadas. Uma das grandes sacadas para você fazer uma boa gestão de projetos é você definir bem a dose de gestão que você vai imprimir para o seu projeto, para você não colocar além daquilo que vale a pena. Você querer mapear 100 riscos num projeto de 1 mês, de 2 meses, poxa, você vai gastar mais tempo olhando para os riscos do que olhando para o restante do projeto. Então, essa estrutura aqui é para te ajudar a pensar nos riscos do seu projeto. E aí, quando você lembra que a gente está no início do projeto, e antes de começar, antes de planejar, antes de definir prazo, de definir custo, eu vou pensar nos riscos preliminares desse projeto. E aí, vamos pegar aqui um exemplo de risco. Lembrando que eu estou aqui no desenvolvimento do sistema escolar para a Escola Esperança. Então, um exemplo de risco seria: devido à escola estar passando por aperto no orçamento, é possível que haja algum atraso na instalação da nova infraestrutura de internet da escola, atrasando a implantação do novo sistema. É um sistema que é online. Por que eu sei que é 100% online? Está aqui na restrição. Ó. O sistema deve ser 100% online. Então,
Quando eu mapeio essa restrição, já me alerta para um risco, por exemplo. Quando você tem aquelas áreas de um projeto na sua cabeça, quando você... Veja que eu não estou falando de fórmulas matemáticas, é você olhar, você pode colocar num papel no seu quarto, no seu quadro aí do escritório, essas áreas, para você dar uma lida, aprender um pouquinho sobre a essência delas. Por quê? Quando você pensa ali numa restrição de escopo, que é, pô, o sistema deve ser 100% online, então você já mapeia um risco. Pô, se o sistema deve ser 100% online, eu dependo de internet. Como é que está a internet da escola? Então, uma coisa vai levando a outra assim, ó, no mesmo milésimo que você pensou em uma, você já mapeia a outra. Várias outras, na verdade. Então, isso foi o primeiro risco que eu mapeei. Beleza, infraestrutura, pensando na infraestrutura de internet da escola. Depois, devido ao governo estar passando por aperto no orçamento, é possível que não sejam fornecidos todos os tablets necessários aos gestores e professores, podendo trazer limitações ao uso do sistema escolar. Então, poxa, a gente está lidando com o governo, está com aperto no orçamento. Pô, será que todo mundo vai ter, todos os funcionários, professores, coordenadores, diretores, as secretárias vão ter tablets para poder utilizar o sistema, ou um computador, um tablet? Então, isso é um risco que pode comprometer o sucesso do projeto. Claro que eu poderia ser um gestor que pensasse, eu vou desenvolver o sistema e tchau, se não tiver computadores, um abraço. Sendo que, se isso daqui vai ser ou não preocupação sua, depende até onde vai o escopo desse projeto. Nesse caso aqui, vamos considerar que isso é relevante, no mínimo, porque eu quero que o sistema vá para o ar e seja utilizado, porque vai ser um case de sucesso para mim. E assim por diante. Então, poxa, devido às ocupações dos professores e diretores, pode ser que haja dificuldade da gente ter reuniões periódicas com eles para validar as entregas intermediárias do projeto, tendo feedbacks deles, né, se o sistema está indo na direção certa ou não. O sistema que a gente está desenvolvendo está realmente satisfazendo o que eles precisam ou não. Uma boa prática é você liberar versões parciais do sistema, do produto que você está desenvolvendo, do serviço que você está prestando, para ter o feedback do cliente, dos usuários, para saber se o sistema está indo na direção certa e solucionar o que eles realmente precisam. Só que a galera é ocupada demais. Então, poxa, existe um risco aí da gente ter problemas, né, de andamento do projeto. Então, veja que, quando eu analiso as pessoas envolvidas, quando eu analiso a tecnologia, a infraestrutura, a minha própria equipe, a comunicação que eu vou ter disponível, a disponibilidade das pessoas, o perfil das pessoas, qual a comunicação que eu vou ter com eles, com que periodicidade, quando eu começo a pensar no ambiente do projeto, eu começo a identificar riscos que podem comprometer esse projeto, mesmo antes de eu fazer qualquer planejamento. Um risco não está associado a uma tarefa apenas, tem os riscos de mais alto nível, que é o que a gente está vendo aqui, estratégicos do ambiente do projeto, e quando você fizer um planejamento, você vai fazer uma nova rodada de mapeamento de risco, mas aí quem faz até provavelmente nem vai ser você, vai ser o seu líder de projeto lá de nível mais técnico, que vai identificar risco nas tarefas em si. Mas beleza, o ponto aqui os riscos surgem na incerteza. E se você não mapeia os riscos no seu projeto, o que é que acontece? Você foca no desenvolvimento do sistema, aí você planeja todo o desenvolvimento do sistema, quando chega lá na frente, você não liberou versões intermediárias, por exemplo, porque os professores não estavam disponíveis e você disse, vou continuar desenvolvendo o sistema. Quando chega 3 meses depois, aí você apresenta uma versão do sistema e aí um professor, 2, 3, fala, não, mas isso aqui não vai funcionar aqui não. Dessa forma não vai funcionar, por isso, por isso e por isso. A gente precisa ter acesso a isso, a gente precisa poder inserir tais informações sobre os alunos. E aí o que é que acontece? Vai gerar um retrabalho para você. Aí você diz, Gustavo, mas eu vou cobrar por esse retrabalho. Mas você vai ter mais desgaste. Eles podem não... A sua cobrança pode ser não muito bem aceita e tumultuar a sua relação com o cliente. Você pode ter que fazer mais barato porque eles não estavam muito dispostos a pagar. E aí, para você manter a relação, fazer o projeto andar, você baixa o custo. Você pode ter problema com um próximo projeto da sua empresa, que agora você vai ter que arrumar outras pessoas para trabalhar nele, porque esse projeto aqui vai se estender um pouco mais. Então, quando você não mapeia os riscos do projeto, você não toma providências antecipadamente para lidar com esses riscos, e esses riscos lá na frente se transformam em quê? Em imprevistos. Poxa, o professor está com difícil, professora Daniela está de difícil acesso, a gente não consegue reunir com ela. Só que lá no início, se você tivesse checado sobre as disponibilidades, você saberia que ela viaja para caramba, que ela é uma professora de difícil acesso, você teria tomado alguma providência. Por exemplo, ter um outro professor para representar a área dela, ou combinar já com ela na agenda, ter um compromisso dela estar disponível ali num tempo maior, mas está disponível. Você já planeja baseado na disponibilidade dela.
Sempre você pode tomar uma providência quando você antecipa um risco. Então, o ponto que eu quero colocar para vocês é, se você não mapeia risco, você vai apagar incêndio ao longo do projeto. Isso é fato. Todo risco que você não mapeou, se ele acontecer, vai se transformar em um imprevisto ao longo do seu projeto, que, na verdade, era um imprevisto que poderia ser previsto. Né? Pô, a infraestrutura da internet, a gente fez o sistema todinho e a escola agora não tem internet o suficiente para usar o sistema. Poxa, caramba, e agora o que é que a gente faz? Se você tivesse pensado isso no início do projeto, você poderia ter falado com o governo, com a prefeitura, teria 12 meses, que era o tempo de desenvolvimento do projeto, para eles darem solução. Mas você só percebeu isso agora, na hora de lançar o sistema, uma semana antes, 15 dias antes de lançar o sistema. Então, quando você olha para uma EAR, quando você olha para uma EAR e você mapeia aqueles riscos chaves do projeto, e você faz uma gestão mínima desses riscos ao longo do projeto, você não é pego de surpresa. É muito difícil você ser pego de surpresa, porque você entende sobre o produto que você vai desenvolver, sua empresa provavelmente já fez alguma coisa similar antes, não vai ser uma empresa de engenharia que vai desenvolver o sistema, vai ser uma empresa que desenvolve sistemas, por exemplo, nesse caso. Então, dificilmente vai passar alguma coisa, alguma coisa desapercebido, algum risco grave para o projeto desapercebido quando você estiver aqui criando o termo de abertura e você pensar nos riscos chaves. E aí, para você fazer essa gestão de riscos, aí eu vou disponibilizar para vocês essa planilha aqui. Agora, deixa eu tentar jogar ela para cima também aqui. Aí, agora vai. Pronto. Eu trouxe para vocês essa planilha aqui, que é uma planilha onde você consegue tanto registrar os riscos, quanto fazer uma gestão. Você consegue fazer uma gestão completa, mas aqui não dá tempo de ensinar uma gestão completa. Então, eu vou disponibilizar a planilha que você pode aprender mais sobre gestão de riscos para fazer uma gestão completa, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o essencial que para todo projeto vai servir bem e para projetos que exigem uma gestão avançada, que são projetos raros, aí você pode utilizar, você pode fazer uma gestão mais avançada. Nessa planilha, quais são os campos chaves que você vai preencher para os seus riscos? Primeiro ponto é aquilo que você faz primeiro, que é você identificar o risco. Então, identifiquei o risco, eu vou escrever ele aqui. Todo risco, você escreve ele em 3 partes. Primeira parte é a causa. Por exemplo, a equipe possui pouca experiência com a tecnologia a ser utilizada no projeto. Isso é a causa do risco. Qual que é o risco em si? Porque a equipe possui pouca experiência, aí vem o risco. O projeto poderá atrasar ou a qualidade ser comprometida. Esse é o risco. Existe o risco do projeto atrasar por causa da equipe ser pouco experiente. E qual que é o efeito do risco? O produto não funcionar conforme esperado pelo cliente. Sempre que você for mapear um risco, você escreve ele pensando em causa, risco e efeito. Esse risco que eu escrevi aqui está um risco bem escrito. Se eu tivesse colocado só, por exemplo, cadê aqui? Pode haver problema na instalação da nova infraestrutura de internet. Na verdade, desculpa, deixa eu ver aqui, causa devido à escola estar passando por um aperto no orçamento, pode haver problema, é o risco, é isso mesmo, e o efeito atrasando a instalação do novo sistema. Normalmente, as pessoas escrevem um risco pegando só o risco em si. Pode haver problema na instalação da nova infraestrutura. Isso é um risco que pode acontecer. Ou então, existe um risco de atrasar a implantação do sistema. Mas a forma correta e completa para o risco ficar claro e qualquer pessoa entender é você escrever ele em 3 partes. Devido a escola estar passando por aperto no orçamento, essa é a causa. Por conta dessa causa, é possível que haja algum atraso na instalação da nova infraestrutura de internet da escola. E qual que é o efeito? Se esse risco acontecer, qual que é o efeito que ele vai causar? Atraso na implantação do novo sistema. Se você escrever todo o risco assim, todo mundo vai entender o risco que você escreveu, inclusive você vai pensar melhor sobre o risco e o efeito que ele causa. Por exemplo, não adianta só, existe o risco de chover. De chover e atrasar, de chover e impactar no evento. Poxa, beleza, existe o risco de chover, mas que impacto exatamente vai causar no evento? Então, para você escrever o risco completo, você coloca a causa. Devido ao evento estar sendo realizado no mês de agosto, que é o mês de inverno no Brasil, fim de inverno, existe o risco de chover durante um evento, causando tais e tais impactos. E aí, esse é o risco que você mapeou. Beleza. Uma vez que você registrou o risco, aí o que é que você vai fazer? Você vai mapear o gatilho do risco. Qual que é o gatilho do risco? É aquilo que faz o risco acontecer. Então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui.
A equipe possui pouca experiência com a tecnologia que vai ser utilizada no projeto. Por conta disso, o projeto pode atrasar ou a qualidade ser comprometida. A consequência disso, o efeito é o produto não funcionar conforme o esperado. Qual que é o gatilho desse risco? O que é que faz esse risco acontecer? O que é que faz o projeto atrasar? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, a gente começar a atrasar as atividades referentes àquela tecnologia. Atividades que têm a ver com essa tecnologia que a equipe não domina, a gente começou a atrasar, poxa, esse risco aqui está começando a se amostrar, está começando a aparecer. Parece que ele realmente vai acontecer. Então, o gatilho é algo que mostra que o risco está para acontecer. Por exemplo, no exemplo lá do evento, devido estar no mês de agosto, pode ser que chova, se chover, vai impactar no evento. Então, eu vou mapear um gatilho para esse risco que é o céu está nublado. O céu está nublado no dia do evento indica que esse risco está para acontecer. E por que eu mapeio o gatilho, que é o que indica que um risco está para acontecer? Por exemplo, o cliente faltou 2 reuniões, o risco da indisponibilidade dele e atrasar o projeto está para acontecer. Por que eu mapeio, por que eu vou mapear o gatilho de cada risco? Porque é ele que eu vou monitorar. Existe, aí eu já vou passar para um outro ponto aqui, existe um dono para todo risco. Risco de tecnologia, eu coloco Daniel, que é o cara da tecnologia. Risco de negócio, Gustavo, que é o cara do negócio, e assim por diante. Existe um dono para cada risco. E esse dono, ele deve revisar a sua listinha de riscos na sua responsabilidade semanalmente, quinzenalmente, diariamente, depende do tamanho do projeto, da complexidade, do nível de risco que está sendo corrido. Isso você define para o seu projeto. Mas aí todo risco tem que ter um dono, porque se você mapear um risco e não monitorar ele, aí você não está fazendo muita coisa. Você vai depender da sua memória, lembrar daquele risco. Mas você deve mapear um risco, mapear o gatilho e dar um dono para esse risco. Alguém que vai ficar monitorando o gatilho periodicamente. E aí, quando o cliente faltou a reunião uma vez, faltou 2, Gustavo, que é o dono do risco referente ao cliente, ficar indisponível e atrasar o projeto, ele já vai alertar para o líder dele, ou se ele é o próprio gestor do projeto, ele já vai tomar uma providência. E aí a gente entra no último ponto, chave dessa planilha, que é o procedimento de resposta. Se esse risco estiver para acontecer, que providência que eu vou tomar em relação a ele? Então, por exemplo, se eu mapeei um risco de que pode chover durante o evento e impactar no evento. Na verdade, nesse caso, eu não vou deixar para tomar uma providência durante o evento, quando eu ver o céu nublado. Esse é um tipo de risco que eu tenho que tomar uma providência antecipada, né? Que é, por exemplo, ter uma área coberta para o evento, ver alguma providência de modo que o evento não pare por conta da chuva. Em relação à tecnologia, se eu vejo que é uma tecnologia nova, minha equipe é inexperiente, qual que seria a resposta que eu daria para esse risco? Eu posso deixar um consultor engatilhado, já avisado de que a gente está fazendo esse projeto e de que a gente pode precisar da ajuda dele e já deixo ele de pré-aviso. E aí, uma resposta para esse risco poderia ser acionar o consultor. Minha equipe está começando a atrasar tarefas por conta da nova tecnologia, eu vou ver a resposta que é acionar o consultor Felipe Augusto, porque ele já ficou de pré-aviso para dar um suporte para a gente se a gente tiver dificuldade com a tecnologia. Coisa linda, né? Eu me antecipei, mapeei um possível problema com tecnologia, mapeei no formato de um risco, eu mapeei o gatilho para eu ficar ligado nesse gatilho, monitorando esse risco semanalmente, quinzenalmente, por exemplo. Eu tenho um procedimento de resposta já mapeado, que é, se esse risco tiver para acontecer, eu vou tomar uma providência, ou então, eu já tomo providência para ele hoje, se for o caso, como no evento, não vou poder tomar uma providência quando o céu estiver nublado, tem que ser antecipadamente, mas eu tenho uma resposta planejada para esse risco, seja para agora, seja para quando ele estiver na iminência de acontecer, e eu tenho uma pessoa que vai monitorar o gatilho de cada risco. Para não dizer o risco também em si, né? Ele vai olhar para a lista de riscos ali toda semana, ele vai olhar e ver esse risco, esse gatilho, não está acontecendo, passa para o próximo, esse risco, esse gatilho, não está acontecendo, passa para o próximo, não tenho nada a fazer, vou seguir com o meu trabalho. Ele gastou 10 minutos, uma vez por semana, para revisar os riscos chaves do projeto, que está na mão dele, que está na responsabilidade dele. Quando você faz isso, não teve mistério, não teve nada difícil, é se antecipar as incertezas mais importantes do projeto. Você não vai comprometer o custo do seu projeto, você não vai precisar de mudar sua agenda por causa disso. Você vai gastar meia hora, 1 hora, 20 minutos, depende do tamanho do seu projeto e da complexidade, para mapear os riscos do projeto e definir donos para esses riscos.
Uma vez que você fez esse mapeamento do risco, do gatilho da resposta e definiu um dono, pronto. Agora o dono vai monitorar todas as semanas esse risco. E ao longo do projeto você vai ter uma equipe proativa que já pensa ali de forma mais sistêmica, que vai estar ligado em riscos do projeto. Você também vai ter risco sobre a sua responsabilidade, provavelmente, mas é uma equipe que é proativa, que se antecipa em relação às situações. E fazendo essa gestão simples de riscos, você consegue reduzir em até 20% os custos do seu projeto. Isso é comprovado. Rita Mulcahy, que é uma referência mundial, ela já faleceu há alguns anos, uma referência mundial em gestão de riscos, no livro Tricks of the Trade, você vai ler lá, que é comprovado, você reduz em até 20% os custos dos seus projetos. E é fácil ver isso, né? Porque, às vezes, com um retrabalho que você tem no seu projeto, com um desgaste com o cliente, você tem que fazer algo de graça para compensar, para evitar um desgaste maior com ele, ali você já tem ali um grande prejuízo. Junta atraso nas atividades, com horas extras, com retrabalho, com lidar com o problema de última hora, que é quando é mais caro de lidar com ele. Quanto mais longe na vida de um projeto um problema é encontrado, mais caro é de lidar com ele, né? Se você detecta um projeto agora, enquanto está definindo o DNA do projeto, você detecta uma inconsistência no escopo do projeto, é só mudar o texto, conversa com o cliente, alinha e especifica aquele escopo e muda o texto. Bem baratinho, né? Quando você já está na fase de implementação do sistema, está lá o pessoal desenvolvendo o sistema, aí você já vai ter um custo enorme se for mudar algo no escopo do projeto. Você vai ter que desenvolver novamente, a equipe de teste validar novamente, publicar novamente o sistema para o cliente validar novamente a funcionalidade. Se tiver tudo ok, aí você resolveu o problema. Mas foi muito mais caro do que alterar um texto lá no início do projeto. Então, é isso que a gestão de risco faz. No lugar de você ter problema com escopo, com tempo, com custo, com equipe, com cliente, com disponibilidade do cliente, com tempo, com clima, com tecnologia, no lugar de você ter problema com tudo isso lá na frente, no meio do projeto, você vai pensar nos riscos no início do projeto e vai mapear os possíveis problemas. E aí você vai gastar pouco tempo para mapear eles e você não só se antecipa a eles em relação a ações que você vai tomar, mas você se antecipa também em relação à margem de segurança. Porque se você percebe que, poxa, se esse cliente ficar indisponível, eu vou gastar mais tempo para terminar esse projeto, isso vai me causar eu vou gastar mais tempo, vou gastar mais dinheiro, vai ocupar mais minha equipe. Então, você vai imaginar, poxa, o que é que poderia acontecer? Eu demorar mais para validar, eu vou gastar mais tempo de fulano, de cicrano, você estima um valor que você vai colocar como margem de segurança no preço do seu projeto, porque se esse risco se concretizar, aí você não vai ter um prejuízo. Você vai simplesmente usar a gordura que você separou. Se esse risco não se concretizar, essa gordura se transforma em lucro. Então, é você colocar uma gordura para o seu projeto, só que é uma gordura planejada. E não a gordura, vou botar 10% a mais, porque se acontecer imprevistos, eu vou lidar com eles. Só que, na verdade, esses imprevistos normalmente são riscos que você não mapeou. Então, é fácil fazer uma gestão, fácil mesmo, fazer uma gestão de riscos básica e funcional, simples assim. Pega essa planilha, mapeia o risco, mapeia o gatilho, define uma resposta para esse risco, o que é que você vai fazer com ele agora, ou se ele vier se ele chegar a acontecer, e quem que é o dono de cada risco. Monitore isso periodicamente. Cada dono monitora essa lista periodicamente. Simples assim. E nessa planilha, para você inserir uma nova linha, tem um botãozinho aqui que você clica, aí ela insere para você uma nova linha. Só para você, quando for trabalhar nela, você saber que tem isso, você não sair editando, a não ser que você queira, né? Você pode desabilitar as macros e editar como você quiser, tá? Galera, em relação à gestão de riscos, por que é fundamental você fazer, como fazer essa gestão simples e funcional de riscos? Ficou claro para vocês? Deu para entender? Tranquilo? Sim, super. Massa, show de bola. Então, vamos agora para o último ponto, terceiro e último ponto da nossa aula de hoje. A gente viu sobre, recapitulando, né? A gente viu a revisão ali, o que é um projeto, por que é a gestão de projetos, para que serve a gestão de projetos. A gente viu sobre o que é coisas essenciais que a gente precisa entender se a gente quiser ter mais sucesso no projeto, antes de chegar nas técnicas, que existe um ciclo de vida, existe ali a concepção do projeto, que até agora a gente falou de concepção, a gente falou do termo de abertura de um projeto, que você precisa necessariamente preencher esse termo, não para preencher um documento, mas sim para fazer você pensar nos riscos, passos interessados, não só pensar, você mapear e você passar a gerenciar riscos, partes interessadas. Estou pegando aqui alguns dos mais críticos, como esses dois, não dá para ver todos.
E a gente viu as partes interessadas, o quanto é importante você mapear elas visualmente, considerando o nível de poder e de influência de cada uma delas, e você ter atitudes a tomar com elas. Claro, tudo isso você vai fazer até onde vale a pena, tá? Se você mapear uma parte interessada que, poxa, tem pouco poder, pouca influência, você pode definir aqui que você não vai ter atitude nenhuma. Aqui na planilha, você tem atitudes que são sugestões. Aqui embaixo na planilha, né? São sugestões. O que é que eu vou fazer? Vou monitorar, vou investir um esforço mínimo em relacionamento com essa parte interessada que tem pouco poder e pouca influência aqui, como o João, por exemplo. Então, mas você não precisa necessariamente investir esforço aqui. Você que vai decidir no seu projeto se você vai investir esforço só em quem você vai gerenciar de perto. O ponto é, você não vai ser pego de surpresa. Se você viu o Nicolas com atitude suspeita, aí você olha para a sua matriz, partes interessadas, e vê, o Nicolas está aqui. Ele é um cara de muita influência, ele teve essa atitude suspeita. Agora é o momento de começar a agir em relação a Nicolas. E aí você vai agir em relação a ele para ele não influenciar o diretor da escola e trazer problemas para o seu projeto. Então, a gente viu sobre a importância, o quanto é chave você mapear e gerenciar as partes interessadas no projeto, não esquecer delas nem no início, nem ao longo do projeto. Depois a gente viu sobre gestão de riscos. E agora, terceiro ponto, eu quero comentar, saindo do termo de abertura do projeto, eu quero comentar sobre uma prática que é simples, básica, mas que ainda não é prática padrão para as empresas em geral, que é uma forma de você aumentar a produtividade do seu projeto e também de ajudar você a ter mais controle sobre o projeto. Tanto aumentar a produtividade da sua equipe no projeto, quanto também ajuda a manter o seu projeto no trilho, em relação a você cumprir com o prazo, cumprir com os custos do seu projeto. Que prática é essa? É simples, é você definir metas intermediárias para o seu projeto. Provavelmente você já ouviu falar nisso, ou muitos aqui já ouviram falar nisso, provavelmente alguns fazem isso, mas eu chutaria que a maioria não faz isso claramente, como eu vou mostrar aqui agora. Ou não faz claramente. Isso não é nenhum preconceito, porque em geral as pessoas não fazem. Normalmente a estratégia é, vamos definir quem vai fazer o quê e vamos para cima. E vou acompanhando semanalmente aqui de alguma forma. Sendo que, olha só para essa tela. Quando você tem um projeto, imagine que eu tenho aqui um projeto que é contratar um gerente. Pegando um projeto diferente aqui. Tem um projeto que é contratar gerente. Eu posso criar, é um projeto, né? Tem início e fim, ou seja, é temporário e gera um resultado único. Eu vou contratar um gerente. Você pode até já ter contratado outro gerente, mas foi em outra época, você vai entrevistar outras pessoas, então é um projeto diferente, é um resultado único que você vai gerar. Você pode encontrar novas dificuldades, novos desafios, novos cenários. Então, para todo projeto, o ideal é que você divida a entrega final, o seu desafio maior do projeto, que é contratar um gerente, em entregas intermediárias. Então, por exemplo, se eu vou contratar um gerente, eu poderia dividir essa contratação aqui, por exemplo, em 4 etapas. Eu vou até sair do slide, tá? Porque eu deixei aberto aqui no próprio sistema para mostrar na prática. Só um instantinho, deixa eu só achar aqui onde é que eu estou. Aí, só um instantinho. Eu tô aqui? Não, peraí. Tô aqui? Também não. Tem tanto navegador aberto. Pronto, agora eu cheguei. Vamos lá, agora sim. Olha só, eu tô aqui no projeto Contratar Gerente, e aí eu tenho, primeira etapa desse projeto, definir a oportunidade, e aí eu tenho aqui tarefas a serem realizadas nessa primeira etapa. Eu tenho aqui, quem é esse cara aqui? Gustavo vai fazer a tarefa de mapear necessidades referente a essa contratação. Então, eu vou conversar com o setor que está precisando desse gerente, eu vou verificar sobre o que é necessário para essa contratação. Depois, eu vou mapear quem que é o perfil desejado para essa contratação. Qual que é o perfil de gerente para esse contrato que a gente precisa ter para essa vaga? Depois dessa primeira etapa, que eu defini a oportunidade, vamos supor que essas tarefas aqui elas foram concluídas, beleza? Depois que eu defini a oportunidade, vem a segunda etapa, que é divulgar a oportunidade. Então, divulgar na lista de e-mails, juntar os parceiros, redes sociais e tudo mais. Depois, eu tenho outra etapa, que é selecionar candidatos. Então, eu vou analisar currículos, buscar por testemunhos dessas pessoas, fazer ligações para a empresa anterior, se for o caso. Depois, eu vou entrevistar e selecionar os candidatos, em definitivo, e depois eu vou efetivar a contratação. Aí vai vir preencher documentos, fazer exame admissional, realizar treinamentos de entrada,
apresentar um novo membro à equipe e assim por diante. Então, veja que quando eu tenho esse projeto, imagina, se você chegar para o seu RH hoje, ou você mesmo, você contrata, e você diz, vamos contratar um gerente. Seria feito um processo semelhante a esse, ou algum outro processo que funcione claramente, um processo que tem clareza sobre as etapas que vão ser seguidas para contratar esse novo funcionário, as tarefas que vão ser realizadas ao longo dessa contratação. Isso é um exemplo de projeto onde você dividir ele em etapas e você definir para cada etapa as tarefas que vão ser realizadas, vai trazer, naturalmente, melhor organização e controle desse projeto, porque fica super claro sobre como é que esse projeto vai ser desenvolvido, como é que esse projeto vai acontecer ao longo da linha do tempo, o que é que cada pessoa vai estar fazendo ao longo desse projeto, em que ponto que a gente está nele, está na primeira etapa, segunda, terceira. Então, você tem uma visão super clara de como que está o andamento desse projeto. Você sabe que, se essa primeira oportunidade não terminou no dia 31 de outubro, então a gente já está atrasado. Se na primeira etapa eu estou atrasado, a consequência é que lá no final do projeto, provavelmente eu vou atrasar o projeto como um todo. Então, a cada etapa, cada etapa você tem um checkpoint ali, de como é que está a situação do seu projeto. Claro que você pode ter esse checkpoint a qualquer momento. Você vê se as tarefas estão atrasando. Mas você tem um checkpoint gritante a cada etapa, porque a meta sua, da sua equipe, é cumprir com cada etapa no prazo. Você faz uma gestão do tempo, do custo do projeto por etapa, e não do projeto como um todo. E aí, no lugar de você ter um projeto de 6 meses, você tem no lugar de você ter uma entrega de 6 meses, você tem 6 entregas de 1 mês, ou 12 entregas de 15 dias, ou 24 entregas de 1 semana. Você divide o seu projeto em entregas intermediárias, em metas intermediárias, que eu estou chamando de etapas aqui. E aí, quando você faz isso, aí você resolve 2 problemas com uma cajadada só. O primeiro problema os 2 são referentes à produtividade da sua equipe. Primeiro, isso vai facilitar a sua gestão, porque você vê aqui como é que está o progresso desse projeto. Tem um progresso geral aqui, tarefas concluídas, não iniciadas, em andamento. Vou colocar uma tarefa em andamento aqui. Tarefas concluídas, não iniciadas, em andamento. Tem tarefa atrasada, o que é que está atrasado? Eu vejo rapidamente o que é que está atrasado. Eu quero ver o desempenho só da primeira etapa do projeto, então clico, seleciono só a primeira etapa, definir a oportunidade, eu vejo o progresso. Ou seja, você faz uma gestão por etapa, e não do projeto como um todo, que às vezes dá até preguiça, né? Ou fica complexo, dependendo do quanto isso seja natural para você. E aí, em relação à produtividade, agora que você tem essa organização, tem essa estratégia de dividir em metas intermediárias, dá mais facilidade para você controlar o projeto, ver como é que está o andamento real dele. Quando você faz isso, você também resolve problemas de produtividade. Por exemplo, síndrome do estudante. O que é a síndrome do estudante? É aquela atitude que o estudante tem, né, na faculdade, provavelmente aqui todo mundo já teve isso em algum momento, que é deixar para estudar de última hora. Por quê? Tem uma prova daqui a 3 meses, o professor marcou para daqui a 2, 3 meses, então, poxa, eu vou relaxar, porque falta tempo para caramba, vou deixar, quando faltar 2 semanas eu estudo. E aí, ainda faltam 2 semanas. Aí acaba estudando quando falta 3 dias, ou então vira à noite no último dia da prova. Essa é a mentalidade da maioria dos estudantes. E qual que é o problema? É que seus funcionários eram estudantes há pouco tempo atrás, eles tinham essa mentalidade, eles têm, na verdade, essa mentalidade. Então, se você dá um prazo, diz, a gente tem esse projeto aqui e a gente tem 3 meses para entregar ele. Então, vamos que vamos, galera. Na primeira semana, eles vão estar bem motivados e vão com tudo. Mas logo em seguida, eles vão pensar, caramba, a gente tem tempo, vão dar aquela relaxada. Porque tem muito tempo para concluir o projeto. Já quando você chega e diz, pessoal, a gente tem esse projeto de 3 meses e a primeira entrega é daqui a 1 semana, a gente tem aqui um cronograma de entregas desse projeto, onde toda semana tem uma entrega. Ou então toda quinzena, idealmente toda semana, tá? Se toda semana você tem uma entrega, então a sua equipe vai ter aquela tensão saudável, né? De que, poxa, não dá para relaxar, porque sexta-feira a gente já tem que entregar uma versão funcional do sistema escolar, ou já tem que entregar criativos, ou já tem que entregar uma parte do blog no ar, para o cliente já começar a divulgar conteúdo. Então, se você tem entregas intermediárias de curto prazo, seja 1 semana, seja 15 dias, o curto é relativo, depende do tamanho do seu projeto e da capacidade de você gerar entregáveis nesse curto período. Então, quando você divide o seu projeto em entregas intermediárias, aí você gera essa tensão que faz com que a sua equipe naturalmente fique mais focada, porque tem aquela entrega sempre para toda sexta-feira, por exemplo. Beleza, aí isso resolve aquela síndrome do estudante, né? Só que tem também aquela questão da lei de Parkinson. Se você está no Google depois aí, lei de Parkinson diz o seguinte, que uma pessoa tende a gastar todo o tempo que ela tem disponível para fazer o que ela tem que fazer.
É tipo assim, se eu chegar para a Carla e falar, Carla, faz, por favor, um artigo para mim falando sobre o crescimento da autoescola nos últimos 12 meses, e eu preciso desse artigo até sexta-feira. Beleza? Beleza. Aí, Carla, depois que eu passo essa atividade para ela, a primeira sensação dela é, deixa eu dar uma olhadinha nas notícias aqui, porque até sexta-feira tá tranquilo. Porque ela vai gastar até sexta-feira para fazer essa tarefa, porque você deu até sexta. Só que se você tivesse dito, Carla, desenvolve esse artigo, por favor, até amanhã, aí tu me manda para revisão, e aí eu vejo se tem algum ajuste, e aí tu finaliza ele depois de amanhã, ela ia conseguir para depois de amanhã, desde que seja um tempo realista, ela ia conseguir para depois de amanhã. Por quê? Porque você deu um prazo que é realista, talvez ela tenha que focar um pouco mais, até para concluir, mas ela vai conseguir nesse prazo, porque é realista. Agora, se você dá um prazo maior do que o realista, de 5 dias, ela vai terminar em 5 dias. Se você dá 7 dias, ela vai terminar em 7 dias. Aí ela vai misturar a lei de Parkinson com a síndrome do estudante. Ela vai deixar para a última hora e vai fazendo devagarzinho ao longo dos dias, né, ocupando todo o tempo que ela tem. Isso é o comportamento natural, não é do mau funcionário, não, tá? É de, normalmente, assim, qualquer pessoa. Até eu e você mesmo. Poxa, você é empresário aí, pô, tem um relatório para os investidores que é para daqui a 15 dias. Normalmente você vai fazer próximo, né? De entregar. Não estou dizendo que isso é a boa prática, mas é a vontade que dá, porque você está cheio de coisa, é deixar para a última hora. Agora, se o investidor dissesse, Gustavo, eu preciso desse relatório depois de amanhã, porque tem uma oportunidade, eu preciso para ele amanhã. Você daria um jeito e terminaria amanhã. A mesma coisa são com seus colaboradores. Você não vai colocar a corda no pescoço de ninguém, mas é você ver um tempo que é razoável e você dá esse tempo para a pessoa, no lugar de você... Isso são as metas intermediárias que eu estou falando do projeto, tá? Quando você define metas intermediárias, você coloca ali tempos curtos para gerar entregas. E não colocar, vamos lá, que a gente tem 3 meses para entregar esse projeto, eu conto com vocês, está aqui definido quem vai fazer o quê. Não, é você ter ali entregas intermediárias para você gerar essa tensão saudável e fazer com que as pessoas não fiquem relaxadas ao longo da realização das suas atividades. Então, definir metas intermediárias é a técnica, eu digo que é a técnica número 1 da gestão de projetos, porque ela ajuda no planejamento, na gestão, na organização, na visibilidade do projeto como um todo, na linha do tempo do projeto, e ajuda na gestão, no controle do projeto, em que situação que a gente está na segunda etapa, na terceira, está atrasado, não está, fica fácil de ver isso. É só ver se você terminou a primeira etapa e a segunda, então você está em dia. Se a segunda não terminou e você está na data de começar a terceira, poxa, a segunda está atrasada. Então fica óbvio, você não precisa saber nada de gestão de projetos, só divida seu projeto em entregas intermediárias. Claro, compartilhando esse planejamento com a sua equipe, porque aí ela vai ter a visão também dessas entregas e vai assumir ali o compromisso, quando você dá a oportunidade deles revisarem o seu planejamento. Mas isso já é um assunto que não cabe falar mais sobre isso hoje. Aí já fica a dica, compartilhe o planejamento do seu projeto com a sua equipe, e aí você vai gerar mais engajamento, no lugar de você só delegar tarefas. Galera, esse foi o terceiro ponto, dos 3 que eu trouxe para vocês hoje, que foi, primeiro, como garantir o sucesso de um projeto desde o início. Não deixe de mapear o DNA do projeto, que aí é o termo de abertura do projeto. Eu deixei o termo como um bônus, mas eu foquei em 2 pontos especificamente sobre o DNA do projeto, que são as partes interessadas, você mapear e gerenciar, e também os riscos do projeto, você mapear e gerenciar. E o terceiro ponto, a terceira prática, para você ter muito mais controle e produtividade nos seus projetos, defina entregas intermediárias, coloque isso numa ferramenta visível, para sua equipe ter clareza dessas entregas e você também. E isso vai dar mais produtividade para a sua equipe e mais controle para você na gestão dos projetos. Se você fizer essas 3 práticas, sem dúvida nenhuma, você vai dar um up nos seus projetos, vai ter muito mais controle, mais produtividade e vai economizar até 20% nos seus projetos, comprovadamente. Para fechar, uma palavra-chave para você ter sucesso nos seus projetos é antecipação. Se você parar para avaliar, tudo que a gente fez aqui foi se antecipar em relação ao que vai vir pela frente no projeto. Para encher o termo de abertura, pensando em todos aqueles pontos, como eu comentei, diz tudo a respeito à antecipação de situações do projeto, que quando você mapeia no início, você tem budget para lidar com aquilo, coloca uma reserva financeira de tempo para lidar com aquilo, você define ações antecipadamente, mesmo ações que você vai executar lá na frente, se o problema acontecer, e você não vai ser pego de surpresa ao longo do seu projeto. Então, gestão de projetos tem tudo a ver com antecipação e
com antecipação, e quase todas as técnicas da gestão de projetos diz respeito à antecipação. Quando você faz isso, você tem mais sucesso nos seus projetos. Pronto. Abro agora para perguntas. Gostaria de saber se ficou claro para vocês, se alguém tem dúvida, pergunta, curiosidade. Agora fica com vocês a palavra. Nossa, muita coisa boa. A gente sai querendo trabalhar, né? Mandar mensagem para todo mundo. O tema é Vamos muito lá. bom, né? Eu sou suspeito para falar e que eu gosto muito do lance de gestão. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Agora é o momento. Aproveitem. Conteúdo muito denso, hein? Eu vi no grupo de WhatsApp um dia desse, alguém dizendo, pô, eu gostaria de mais profundidade, vocês comentam um pouco, mas não aprofunda muito. Então, a minha intenção foi trazer 3 coisas práticas. Partes interessadas, planilha para você usar no próximo projeto, riscos, a mesma coisa, e metas intermediárias. Você usa a ferramenta que vocês já usam para gestão de projetos, só define metas intermediárias. Pessoal, foi muita informação, mas queria saber se realmente, se ficou claro, se deu para pegar, se teve algum ponto que não ficou tão bem resolvido, pode falar, tá? Não, muito bom, Gustavo. Gostei bastante. Eu estou justamente num momento de contratação, né? O fantasma de saída operacional está me assombrando aí esse ano. E eu estou justamente na etapa de contratações. Então, gostei. Ficou muito claro ali a forma como a gente projeta as contratações ali no exemplo que você deu da contratação de gerente. Então, não fiquei com dúvidas, não. Gostei bastante. Parabéns. Joia. E a Valeu. única pergunta que eu te fiz foi na mensagem aí. Qual dos 2 tricks off the trade? Desculpa, eu não estava... Não tem problema, eu mandei agora. Tricks of the Trade, de Howard, é de Rita Mulcahy. Tá, é Nenhum Rita. desses dois, tá? Nenhum Tá. desses dois. Tricks of the Trade, Rita Mulcahy. Rita Mulcahy, ok, Está perfeito. guardado em Obrigado. algum lugar, eu ainda tenho esse livro aqui. Certo. Normalmente, quando o conteúdo é muito denso, o pessoal também fica quietinho. Alguém tem alguma dúvida? Não. Daniel? Tirou o microfone. O Daniel falou que estava ficando com um nó na cabeça aí. Vocês acham que foi informação demais? Era melhor um ponto? Não. Quanto mais, melhor, sempre. Não, eu acho que foi uma quantidade excelente, até pelos exemplos que você deu. O exemplo da contratação de gerente, o exemplo do projeto para a escola também. Foi bem legal. Essas mesmas práticas e técnicas que eu falei se aplica para qualquer projeto. Você pensar no lançamento, mesma coisa. Partes interessadas. Então, tem lançamento que é uma pessoa só envolvida, tem um expert. Já tem outro lançamento que vai envolver tanto o expert quanto outras pessoas que estão por trás dos bastidores, que trabalham com ele, que influenciam ele, que se você não chamar para a reunião, depois você vai ter dor de cabeça, porque eles vão influenciar o expert e vai ter que rever o rumo do projeto, rever isso, aquilo. Você nem sabe que aquela outra pessoa existe. Ela está só influenciando o expert, por exemplo. É um trabalho de proatividade, que ou você faz e aí você antecipa problemas e não tem prejuízo, ou você não faz e você vai apagar incêndio. Durante muito tempo me disseram que eu era muito ansioso, né? Isso aí é ansiedade, você fica pensando lá na frente, né? E eu falei, não, cara, não, um dia vai fazer sentido. Fazer gestão não é ser ansioso, não. Então, eu de uns 2 anos para cá, eu tenho me aprofundado bastante no tema, não consigo aplicar tudo ainda que eu aprendi, então tenho ido ponto a ponto, né? Estou me forçando a fazer o básico bem feito, estruturando toda a empresa, desde da entrada de um serviço ou de uma solicitação do cliente até definir o caso. Então, esse é um tipo de tema que eu fiquei durante o tempo inteiro fazendo 1 milhão de anotações, estou com acho que umas 30 guias abertas aqui, agora tem que compilar tudo isso. Então, gostei bastante. Joia. Que bom. Então tá bom, pessoal. Gustavo, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por tanto material aí, por disponibilizar bastante material aí para o pessoal. E até, boa noite, gente. Valeu, pessoal. Valeu, Carla. Obrigadão. Boa noite para vocês. Os links para essas planilhas e o termo de abertura e o PDF, eu posso mandar para você, Carla? Manda para mim que eu outro subo lugar? junto com a aula.
Pronto, perfeito. Eu mando para você agora já, então, tá? Vou Legal, colocar- Gustavo. Ô, Gustavo, se você puder mandar amanhã, até amanhã, colocando um prazo aí, ó. Vou Tô mandar brincando. agora, que aí já fica resolvido. Eu já separei Tô os links. brincando, e é só piadinha puxando o nosso Ah, tema tá. da aula. Eu tô tão habituado que nem foi estranho, viu? Então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo. Boa Valeu, semana. Gustavo. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.